Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre construção de riqueza real e como o comportamento seu pode impactar diretamente na sua vida financeira quando vai comprar ou analisar uma empresa olhando o fluxo de caixa. Mas eu vou falar de uma maneira simples, didática, para que você possa estar analisando de maneira muito mais importante, entendendo como é importante analisar o fluxo de caixa do negócio. Existe um erro muito silencioso que a maioria das pessoas travam, praticamente todas as pessoas são assim. As pessoas acham que o problema financeiro delas é falta de conhecimento ou falta de renda, mas na verdade não é. O problema é o comportamento alinhado ao conhecimento que você já tem. A ilusão, de que o conhecimento e que a falta de recurso, que tem que aumentar a renda, é muito comum e grande. Hoje qualquer pessoa sabe o básico. Gastar menos do que ganha, evitar dívida ruim, investir ao longo prazo e mesmo assim as pessoas não conseguem enriquecer. Elas trabalham, ganham dinheiro, aumentam a renda, mas o patrimônio continua do mesmo tamanho, em alguns casos até endividado. Porque de fato, na prática, isso acontece. É muito simples, é o seu comportamento que está errado. Porque saber não transforma. Grandes mestres, grandes gênios, professores geniais, têm um conhecimento extremamente avançado, ensina todos os empresários que são bilionários, mas a própria pessoa, ele mesmo não consegue enriquecer. Por causa do comportamento. Se o comportamento repetitivo transforma, se você usar isso de maneira inteligente a seu favor, isso pode significar crescimento da sua renda, crescimento do seu patrimônio, segurança financeira e liberdade financeira para você. O fluxo de caixa não é apenas na planilha. O fluxo de caixa não é apenas somente a contabilidade. O fluxo de caixa é uma pergunta que você deve fazer muito simples todos os dias. Depois que tudo que você pagou, sobrou dinheiro no caixa ou faltou? Essa resposta pode definir quase tudo. Por quê? Se sobra dinheiro no caixa, você tem poder de investimento, poder de negociação, liberdade financeira. Se falta dinheiro, você está preso num ciclo de sobrevivência. Então, por isso é muito importante você analisar essas respostas. Aqui entra um que diferencia pessoas comuns de pessoas que têm o dom de investigar, como grandes investidores como Benjamin Graham, como Warren Buffett e tantos outros investidores de renome. Eles não pensam somente no dinheiro que vai consumir. Eles pensam em dinheiro como gerador de mais dinheiro, gerador de mais renda, fazer o dinheiro trabalhar por você. O jogo não é ganhar mais dinheiro, o jogo é transformar o dinheiro em ativo que gera um fluxo de caixa constante e consistente. Então, comece a pensar com mais calma como é que está sendo a sua vida, como você está tomando decisão, se você está tomando esse tipo de decisão. Imagine sua vida como uma empresa, por exemplo. Todo mês você entra um dinheiro no caixa, entra a receita. Então, na sua vida pessoal, é a sua renda, o seu salário. Quanto está sobrando? Qual é o lucro que a empresa está dando? Sua empresa pessoal está dando lucro ou está dando prejuízo? Ou só está girando o dinheiro? Qual é a maioria? A maioria está operando assim. Alta receita, alto padrão de vida, juros, lucro zero ou quase zero, Porque as pessoas estão preocupadas em viver de luxo, de mostrar para as pessoas, de status. Isso é uma empresa fadada à estagnação. E na pessoa física é a mesma coisa. Qual é o principal grande problema? Não é financeiro, ele é comportamental. Então, se você ajustar o ganho, a renda, mas ajustar o seu comportamento frente ao ganho, você está resolvendo um problema que possa mudar tudo. Aqui está o ponto que pode mudar tudo. Ninguém fica rico ou fica pobre por falta de inteligência. As pessoas ficam
pobres ou ficam ricos por padrão de comportamento. O padrão comum ainda é ganhar mais, gastar mais, recebe, consome o que ganha, sente, né, compra e pensa muito pouco, decide muito rápido. Isso pode destruir qualquer fluxo de caixa. Qual que é o pensamento correto? É você receber, analisar, fazer os pagamentos que precisam ser feitos, que são constantes, né? Primeiro você tira o percentual para investimento, depois você paga as contas. Mas tudo isso com planejamento. Então, quando você receber, você já está tudo planejado numa planilha ou num caderninho que você precisa pagar, que você precisa investir, os ativos que precisam comprar, os ativos que vão gerar mais caixa para você, vão trazer mais dinheiro para a sua empresa. Então, a gente está falando de um padrão de disciplina que você precisa ter. Agora, o padrão de quem constrói patrimônio, como funciona? Você ganha o dinheiro, né? Separa primeiro o valor que você vai investir antes de gastar o restante. Então, nesse sentido, você controla aquele impulso. Você está pensando no longo prazo. E não é sobre esforço extremo, é sobre repetição inteligente, é sobre hábitos, né, de pessoas inteligentes que criaram hábitos e esses hábitos vão levar você a construir riqueza ou construir patrimônio, tá? Então, riqueza não é um evento isolado. A riqueza é um padrão que você constrói ao longo do tempo, sustentando, né, tudo aquilo que você faz diariamente. Pequenas coisas que você faz diariamente em direção ao seu objetivo, tá? Aqui eu não estou falando de você viver numa situação muito rígida, não. Eu estou falando de você criar um padrão onde você consiga viver muito bem hoje, construir muito bem hoje, gerar renda para que o dinheiro trabalhe por você e, além disso, você ter um padrão tranquilo, onde há liberdade financeira de ir e vir, de comprar o que é importante para você, de ter o que é importante para você, tá? Então aqui entra uma lógica assim muito verdadeira. Sem o fluxo de caixa positivo, não existe investimento consistente. Você pode até acertar uma vez, mas não consegue estar repetindo. E o que faz você ganhar dinheiro, construir patrimônio, é a repetição, é o hábito constante de usar o dinheiro de maneira correta. E investimento de verdade, como definido por Warren Buffett, não é sorte, é consistência mais o capital disponível. Então você cria uma estratégia onde você vai ter o capital, uma reserva para oportunidades. Sempre que surgir uma oportunidade, você tem um capital de comprar muito mais baixo, mais barato do que a maioria das pessoas, tá? Pega um ativo muito bom, gerador de caixa, tem toda a segurança naquele ativo e aí você investe com um potencial maior de rentabilidade. Já entra com custo baixo, comprando abaixo do valor patrimonial. A renda alta, ela não constrói riqueza. O fluxo de caixa positivo e bem direcionado, isso sim, constrói. Quem não domina o próprio fluxo de caixa nunca vai dominar investimento. O erro que trava a maioria das pessoas na execução. As pessoas complicam demais. Elas querem algo muito perfeito, sofisticado e muito complexo até. Quanto mais simples, melhor. Uma estratégia avançada, porém simples, melhor. Mas a maioria das pessoas, elas ignoram o básico, né? Sobrou ou faltou dinheiro no caixa? Se você não dominar isso, nada vai funcionar, tá? Um protocolo muito simples, mas ele é poderoso para o crescimento patrimonial. Todo mês você faz a pergunta: quanto sobrou de dinheiro no caixa? Quanto faltou, né? Quanto sobrou? Como eu vou investir, né? Quando e onde? Para onde esse dinheiro foi? Se a resposta foi não sobrou, eu não sei para onde o dinheiro foi, você precisa fazer algum ajuste no comportamento. Sobrou ou foi gasto de maneira errada? Você precisa ajustar a prioridade. Sobrou ou foi investido de maneira inteligente? Você está no caminho certo, tá? O verdadeiro problema não é a falta de dinheiro. É o comportamento seu, é a falta de direção do dinheiro, é a maneira como você direciona
E muito mais do que isso, é quem controla o seu destino, quem controla o destino do próprio dinheiro é você. Quando você controla o destino, você controla o seu próprio futuro. Então pense nisso. Warren Buffett, por exemplo, não construiu fortuna porque ele ganhou muito dinheiro. Ele construiu porque sempre teve fluxo de caixa positivo e disciplina para investir, independente do momento econômico, independente das crises, tá? O fluxo de caixa, ele é liberdade. O comportamento é a causa raiz para você fazer bons investimentos. E a consequência é aumentar o patrimônio do seu negócio, da sua empresa, da sua família e criar a tão sonhada liberdade financeira. Liberdade financeira é quando você tem liberdade de aceitar, de não aceitar um tipo de trabalho, de ir aonde você quer ir sem se preocupar com o valor que você vai pagar por isso. Você tem dinheiro suficiente para ir e vir, viajar para onde quer que você queira ir, comprar o que você mais deseja, mesmo que você não compre, para não gastar à toa, né? Então, liberdade é você ter liberdade de escolha. Espero que essas reflexões possam ajudar você a investir melhor, a melhorar o comportamento frente ao dinheiro. Meu nome é Alcides, eu sou aqui da BMGK Capital e é sempre um prazer estar com você. Um abraço.